Esse é o Momento Assis, o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, onde nós apresentamos os comerciantes da cidade, as suas soluções para a nossa comunidade, os serviços que oferecem e também tudo aquilo que está envolvido dentro do contexto do nosso comércio. E hoje a gente tem o prazer de receber o Jefferson Lopes, que é o dono não só da Oasis Eventos, ele está aqui uniformizado de Oasis, mas ele tem várias outras iniciativas, né, que contribuem para o progresso da sociedade são carlense, e é um grande prazer recebê-lo aqui, Jefferson. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer para a gente também poder falar um pouco da nossa história de um interiorano que virou paulistano e agora virou são carlense. Então vamos contar dessa história, né? Você está me falando aqui um pouco antes, você nasceu em Itajobi, terra do limão, né? Isso, Itajobi, Ita de pedra, Jobi de preciosa. Né? Então, a nossa Pedra Preciosa, uma cidade muito acolhedora, pequena, 10 mil habitantes. Fica ali perto de Catanduva, de Pirangi ali. E né? a cultura principal lá é a produção do limão, né? O nosso limão Tahiti. E hoje a cidade ela é 99% produção de limão. E você foi jovem para São Paulo para estudar, para São Bernardo, na verdade. Isso, né? Fui para São Bernardo com 17 para 18 anos para poder estudar, poder fazer uma universidade. E aí fiz em São Bernardo a universidade chamada FEI, que é uma faculdade de engenharia industrial. Faculdade de Engenharia Industrial, né? E me formei em engenharia mecânica. Depois consegui um trabalho em São Bernardo mesmo. E depois fui fazer a minha especialização na Politécnica. E hoje tenho muito prazer até em dizer que eu consegui, com essa formação, desenvolver novas atividades, né, para poder chegar ao que a gente chegou hoje. Sim, você chegou aqui por conta disso, né? Você Sim. era um engenheiro e montou uma empresa, né? A Fox, que faria a representação de uma multinacional japonesa em automação, né? Isso. Eu tive a formação de engenharia, depois a pós-graduação, e sempre trabalhei na área de automação de máquinas, voltado para a área de pneumática. E trabalhando com essa multinacional japonesa, eles ofereceram a oportunidade de se abrir um escritório no interior de São Paulo. E nós visitamos São Carlos, nós começamos a conhecer as empresas de São Carlos, nós visitamos Electrolux, visitamos Tecance, visitamos Faber-Castell, fomos até um pouco mais para frente, visitamos a Citrosuco em Matão, Cutrale, em Araraquara, visitamos alguns frigoríficos em Barretos, e aí, estrategicamente, eu acabei escolhendo essa cidade, né, que tenho muito prazer em dizer que hoje eu me considero um são carlense, depois de 18 anos aqui, e começamos a desenvolver as máquinas para essas empresas. Isso foi em 1996, né? Aproximadamente, acho que em É isso 1996. que você veio para cá? E aí já tinha família, já era casado? Como é que foi? Minha esposa, ela é fisioterapeuta, e nós tínhamos uma clínica médica em São Paulo com dentistas, massagistas, e ela fazia o atendimento de fisioterapia. Nós tínhamos convênios com a cidade, com algumas empresas. Você trabalhava lá também. Você é bem empreendedor, né? Não, a gente já tinha um pouco dessa veia aí. E vim para cá, fiquei 6 meses aqui, e depois eu fui para São Paulo e disse, né, que nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós viríamos todos com a família, ou eu voltaria. E acho que pelo bem comum e por muita sorte minha também, minha esposa me apoiou e nós viemos todos para São Carlos. Vocês fizeram uma boa escolha, né? Tenho certeza. Morar no interior. Certeza. Hoje em dia seria muito melhor ainda essa escolha, né? A gente vê que morar na capital tem suas vantagens, mas
viver no interior é muito superior em qualidade de vida, em vários aspectos. Nós conseguimos almoçar em casa, nós conseguimos ter um momento de lazer com mais tranquilidade. Vivi em São Paulo por volta também de 20 anos. Você tem um lazer controlado, tudo é controlado, né? Tudo é Tudo cronometrado, é meia cronometrado. hora que você atrasa, já perdeu, né? Já não... Às vezes tem até momentos de lazer perto da sua residência, mas não é tão fácil. E você tem que se deslocar, porque infelizmente o trânsito lá é muito grande, tem os inconvenientes de tudo acontece em São Paulo, né? Sim. Então nós fizemos uma bela escolha e viemos com a família. Meus filhos estudaram no Diocesano, né? Tenho 2 meninos. Depois foram para o Colégio São Carlos. E hoje dos meus filhos, o mais velho, o Danilo, ele ajuda no gerenciamento do meu novo investimento, que é a Arena 241. E o mais jovem, de 19, está estudando na PUC, em Campinas, e fazendo propaganda e marketing. Bom, a gente vai chegar até na trajetória, até chegar no Arena, né? Mas como que surgiu a ideia? Você tinha lá a Fox, tem ainda, né? A Fox. E, de repente, você pensou em montar uma casa de shows. Perfeito. Uma casa de shows, um espaço que em São Carlos não existia algo semelhante. Sim. Até então, show em São Carlos era em bons lugares para shows, como o Sesc, Sim. mas que não eram locais de entretenimento, né? De fazer um jantar, alguma coisa. Tinha o clube, tinham os clubes, né? Sim, sim. Que também tem várias limitações agora por causa de barulho, essas coisas. Perfeito. Então, você chegou nessa alternativa de criar lá quase na zona rural. Eu acho que já é perímetro urbano lá agora. Já. Mas na época não, né? Não, Na época era zona rural ainda. Sim, há uns 8 anos nós, pelo plano diretor de São Carlos, nós fomos incluídos e hoje ela já recolhe IPTU aquela área. Sim, mas vamos lá, como que chegou como que se maturou essa ideia de trazer uma casa de shows para São Carlos? Eu trabalhava na área de engenharia, tinha morado bastante tempo em São Paulo e com frequência nós íamos para São Paulo, alguns teatros, alguns shows, grandes shows, ou mesmo para Ribeirão Preto, Campinas, que possui algumas alternativas. E conversando com alguns amigos, nós tínhamos uma oportunidade financeira de investimento, que surgiu um terreno de investimento, e aí eu tinha um valor reservado para esse investimento, e eu investi num terreno de 53 mil metros quadrados, e falei, algum momento vai surgir um projeto para esse terreno. Então nós investimos... Que é aquele terreno lá. Que é aquele terreno da Oasis. E a partir do momento que você investe, eu acho que você começa a se interessar mais pelas necessidades da cidade. Então, nós começamos a entender o que é que tinha, o que não tinha a cidade e o que São Carlos poderia oferecer. Fui atrás de alguns parceiros, alguns amigos, e nós vimos que a cidade poderia ter um investimento numa casa de eventos. E a gente começou a entender, olhar a região, olhar o que é que tinha na própria cidade. E nós resolvemos investir numa casa de evento que pudesse ser formatura, que pudesse ser para alguns tipos de casamento, porque ela se tornou um tamanho grande para um casamento, e principalmente para shows. Formatura é algo que... né, a demanda em São Carlos é muito grande. Muito grande. Com as 3 universidades. Muito né? grande. Muito grande. E era algo que a gente volta, era coisa que ficava limitada a clubes, a ginásios e Isso. Chegou ao ponto de ter formatura aqui de São Carlos em outras cidades. E existe ainda Né? algumas situações assim, porque a gente não tem data às vezes
para atender aquele mesmo final de semana Sim. tradicional. Existem 2, 3 festas no mesmo final de semana. Então, às vezes, acontece de não ter um espaço. Eu procurei algumas empresas de formatura, uma das empresas de Bauru, que é muito especializada em festas, é a Ticomia. E ele disse, olha, eu vou te apoiar nesse projeto, vou te ajudar, vou te dar algumas dicas de construção, porque nós não tínhamos dica. E também saímos, eu e esse meu filho, que hoje tem 26 anos, saímos, ele com 18 anos praticamente, saímos a visitar grandes casas no Brasil. Então, nós visitamos grandes casas, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós fomos ver o que tinha para que pudéssemos montar algo. E dentro dessas visitas, um dos proprietários, chama Arena Petri, ela fica na grande Florianópolis, né? Ele disse, olha, você tem que ter uma meta, você tem que ter a meta que você vai construir uma casa que o Roberto Carlos pode cantar na sua casa. Aí eu peguei e falei, olha o tamanho do desafio que você está me dando. Falou, não, coloca isso, porque aí você vai trabalhar padrão ouro ali, num né? padrão alto, e esse tem que ser seu objetivo. Isso há quase mais de 10 anos atrás. E foi aí que eu disse, então vamos fazer uma casa para o Roberto Carlos cantar. Carlos se apresentar. E nós juntamos as forças com essa empresa de Bauru e com e com arquitetos aqui da cidade, que pudessem, a Bel e o Fernando, que pudessem me ajudar a criar essa casa. E a casa criou-se um formato, e em 7 meses a casa estava pronta. E operando. E a primeira festa foi a primeira turma de medicina da Federal. Ela fez a formatura com a Oasis e com a Ticomia. E daí surgiu a Oasis, e eu tinha a meta de um dia fazer o Roberto. Uhum. Mas antes disso, eu falei, eu preciso me preparar para receber uma atração dessa. Então, nós começamos a procurar escritórios. Conheci uma pessoa que, infelizmente, não está mais com a gente, que era um diretor do Clube dos Independentes de Barretos, chamado Cássio Leite. Graças a Deus, aquelas coincidências maravilhosas, eu estava no escritório do Bruno Marrone e entra um cara de 2 metros de altura. Eu achei que era o segurança do Bruno Marrone. Aí eu peguei, ele se dirigiu a mim. Aí eu peguei e falei, eu estou esperando o empresário do Bruno, porque eu vim aqui conversar, vendo se eu consigo levar o Bruno a cantar na minha casa de show. Falou, você tem casa de show? Tem onde? É São Carlos. Aí ele falou, não é aquela preta da rodovia, porque quando você passa na rodovia, você vê, né? Falei, é aquela lá. Ele falou, prazer, me arrepia. Prazer, sou Cássio Leite, diretor responsável por todos os eventos do Festa do Peão de Barretos. Que virou uma marca, né? A Festa do Peão de Barretos, eles criaram uma marca, então não é só lá em Barretos, né? Eles fazem outros eventos em outros lugares. Aí ele pegou e falou assim, o que você precisa? Falei, eu preciso que ele me receba, que o empresário do Bruno e Marrone me receba, porque eles têm uma agenda complicada, tem muita gente querendo, né, conversar, e eu não ia conversar com o artista, eu ia conversar com o escritório, né, porque eu estava no escritório. E daí ele pegou e falou, não só ele, me dá seu telefone, nós vamos agendar, e eu vou te levar, vou te prestar uma assessoria, e vou te levar em todos os escritórios de todos os artistas. Eu falei, por Deus que isso aconteceu, e só tenho a te agradecer. E não acreditei muito naquilo, mas daí um tempo... Nesse ambiente, só para contextualizar para quem está assistindo, tem muita gente que se diz muita coisa e, na verdade, não é nada, né? Você falou de segurança, às vezes o segurança do artista... ele se acha empresário. Exatamente. Ele não é, né? Ele é o filtro. Isso. E ele nem é a pessoa, mas eles se sentem isso, né? Às vezes nós temos... O que não era no caso. Nós temos problemas com o produtor, com segurança, e o artista, ele é um doce de pessoa, ele é uma pessoa que ele é acessível, mas existe essa situação.
E conhecendo o Cássio, aí fiz os primeiros contatos no escritório do Bruno e depois aí comecei. Aí o primeiro show nós inauguramos com o Fábio Júnior, depois aí Já era algo que estava ali próximo ao Roberto Carlos, que as né? pessoas não acreditavam que um artista daquele poderia fazer. E nós criamos o formato de mesa, onde nós pegamos uma ideia lá desse meu amigo de Florianópolis e de São Paulo, onde você recepcionava a pessoa de uma forma que ela ia se sentir muito bem. Então, uma bela mesa, confortável, uma cadeira estável, que não sabe que a pessoa possa assistir um show tranquilamente. Sim, quando eu falei de ginásio, né? Porque era o que era padrão. Então, o pessoal ficava em pé no ginásio assistindo, né? Sim. E isso inviabiliza para o pessoal ficava na arquibancada assistindo, às vezes. A acústica não é apropriada. Então, nós fizemos com que aquilo que era o melhor que tinha lá fora, nós trouxéssemos para cá. Então, nós conseguimos hoje fazer um atendimento com taças de vidro, que parece pouco, mas é muito. Porque você ir num show de uma pessoa, sentar numa mesa e tomar uma cerveja num copo de plástico, é normal. Mas se você puder tomar numa taça de vidro, ela vai te dar um glamour. Você não precisa ficar na fila, do seu lado, né? botando a cerveja, a água, o refrigerante, enfim. E aí nós também começamos a evoluir, trazendo os jantares com esses grandes artistas. Então, nós tivemos uma grande sorte, eu acho que eu fui uma pessoa de sorte, em conhecer a pessoa certa na hora certa e contratá-lo, né, porque eu tinha que achar alguém que pudesse fazer esse meio campo, né? Mas a sorte acompanha quem luta, né? Tem essa parte. E aí eu fui no escritório do Chitãozinho com ele, fui no escritório do Zezé, fui no escritório do Luan Santana, fui no escritório do Capital Inicial, fui do Roupa Nova, fui em tudo, porque ele era uma agenda ambulante de artista. Então, ele quem trouxe o Garth Brooks para o Brasil para tocar em Barretos, ele que foi atrás de tudo que Barretos tinha, e Barretos era o que todo mundo queria tocar. Sim. Então, ele me ajudou e nós fomos criando uma estrutura e uma agenda com grandes artistas. Né? E a partir do momento que você destampa, né? Uhum. Então, um vai... Sim. E eles se conversam muito, como nós, né? Então, lá em São Carlos, você vai tocar... lá é legal, sim, lá é bacana, lá não tem atraso. Cria-se isso, tem né? Tem uma estrutura de palco. Hoje nós temos um palco. O pessoal paga, que é um problema de artista também, né? Exato. E o pessoal é ruim para pagar, não sobe no palco, né? Então, tem essa situação. E aí a gente conseguiu criar uma agenda para São Carlos, que é uma agenda que ela foi muito feliz até a pandemia. Nós trabalhávamos há 7, 8 meses com antecedência de carteira. E foi indo tudo bem. Quando chegou a pandemia, infelizmente nós... Tinha show agendado para a semana da... Não, mas eu lembro que na semana da pandemia... 14 de março tinha o Daniel. É isso. Eu lembro porque eu passava por lá, sim, né? E ficou o cartaz lá. Aquilo era de doer, assim. Pô, tinha um show... Dia 14, né? E fechou tudo dia 17 aqui em São Carlos. Foi muito assim. Nós conseguimos fazer o Daniel, mas já veio com aquele protocolo de não chegar, não receber mais as pessoas, porque o Daniel é uma pessoa também fantástica. Vocês vão ter a oportunidade esse ano, né, de conhecê-lo, que ele vai fazer o evento nosso lá. Eu falo nosso porque eu me sinto aqui da família da CISC. E... ele é uma pessoa fantástica e ele se sentia assim bloqueado em não poder receber as pessoas. Então nós fizemos o evento, foi um evento, foi o último evento que a gente fez antes da pandemia, um evento super controlado, não aconteceu nada de extraordinário no evento relacionado à Covid, e depois nós fechamos por 22 meses, né? Então tínhamos 8 shows agendados. Tínhamos shows da Alcione, que acabou realizando esse ano. Foi agora. Somente agora. Nós tínhamos show do Alexandre Pires. Nós tínhamos... Que aconteceu também. Né? Nós tínhamos show da Maiara e Maraíza,
que aconteceu. Então, as coisas, elas pararam por 22 meses e nós ficamos fechados. E lá não teve o que fazer, não tinha uma alternativa, né? Não. Lá não havia Não o que há, fugir, né? pelas regras impostas, né, pelo Estado, nós tínhamos que fechar a porta e continuar a torcer como é que eu posso te falar? E rezar para que essa situação passasse rapidamente. Mas foi um momento bom para mim na parte de construção, porque eu resolvi trocar todo o piso da Oasis. A Oasis tem quase 5.000 metros, então 3.000 metros nós trocamos o piso da Oasis, nós refizemos mais 2 bares que nós não tínhamos. Então foi um momento também de reflexão interna para mudar aquilo que tinha nascido e que comportava alguma coisa de melhor. Então foi um momento que a gente fez isso, mas foi um momento, financeiramente falando, muito difícil. Você tinha outros negócios ali em curso e foi o que te salvou e te manteve. O que me manteve foi a minha empresa de engenharia, de automação pneumática, que me sustentou até esse momento. A gente volta para a Fox, mas você investiu ali no meio da pandemia, já devia ter a ideia, mas em algo que está crescente, que é a energia solar. Né? Sim, aí também surgiu uma alternativa, uma oportunidade de se construir um escritório de engenharia de energia fotovoltaica, que é um momento fantástico, é um momento que nós temos que fazer isso pela natureza, pelo investimento, pela parte social do negócio. Pela parte social do negócio, porque a energia solar, o pessoal não percebe que, além do investimento, ela acaba levando com que as pessoas elas criem uma poupança ou tenham mais recursos. Então, ter um dinheiro para investir é um investimento muito rentável. Correto. Né? E a parte também de água, né, que é o híbrido, também. Que nós sofremos demais. Teve, há 2 anos atrás, uma escassez muito grande. Então, nós ficamos sem assim, uma alternativa de colaborar com o que a gente pode. E o fato de você poder gerar sua própria energia, de você colocar um painel solar no seu telhado que já está pronto, o investimento que ele... Hoje em dia, se você investir e comprar com seu recurso próprio, em 32 meses, 34 meses ele está 3 pago. anos, o payback é 3 anos, exatamente. Né? Eu lembro que quando começou era de 5 anos, agora já está em 3. E assim, eu não tenho, eu vou investir, eu vou trocar minha conta de energia por uma parcela bancária, aí ele vai para 60 meses aproximadamente, mas é fantástico, em 60 meses você não pagar energia. Com o juro, né? Eu vou fazer 55 anos, há 50 e tantos anos que a gente paga energia. Sim. Porque e o dinheiro é um dinheiro que vai, né? E ele não tem retorno, né? Então, nós fizemos isso e aí montamos a empresa e, de novo, eu falei, já que eu vou montar uma empresa para fazer, eu tenho que ser o primeiro, o pioneiro. E aí montamos a energia fotovoltaica na Oasis. Né? Já colocou lá? Já colocamos lá há 14 meses, nós colocamos 14 lá. meses. Já colocamos lá, porque eu disse... Quantos painéis? São 190 painéis. Para 400 e alguma coisa? 460, são os painéis, 460 watts de potência. Né? Então, nós tínhamos uma ideia e, olha, vamos fazer, só que nós vamos ser a cobaia. Então, nada mais justo, né? Aí contratei profissionais da área. Hoje nós temos 2 equipes próprias, funcionários registrados, funcionários que têm teste para trabalhar em altura, porque hoje em dia o fotovoltaico ele está tão forte que alguns eletricistas, não menosprezando ninguém, sendo respeitoso, mas as pessoas não têm o treinamento adequado para trabalhar. Isso né? Gera um grande problema, porque às vezes por conta de EPI, por conta de segurança, né, acaba acontecendo acidente, não só para o profissional, mas também o proprietário. Então a gente vê foto de supermercado, você falou de 190 placas, aí o cara tem um mercadinho que ele construiu há 40 anos, vamos colocar, a parede não aguenta. Não, porque não fez o teste de estrutura. Sim. Né? Então tem toda essa situação. O que a gente faz? A gente tenta mostrar para o proprietário a necessidade disso.
a urgência de você não ter um problema. Vou abrir aqui. Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. Obrigado. Tá De você não ter um problema futuro. Uhum. E o que eu sempre digo é assim, as pessoas elas têm que entrar naquilo que elas estão prontas. Sim. E para ficar pronto, você demora um tempo, você tem que ter uma adequação do assunto que você vai cuidar. Então, pesquisa, empenho, bate-papo, conversa, um café informal, e aí você prepara algo para poder atender a expectativa do teu cliente. E foi aí que surgiu essa alternativa. Hoje, nós já fizemos grandes fazendas fora do estado de São Paulo, nós fizemos silos, porque o silo... Off-grid também? Off-grid. Para quem não sabe, o off-grid é a energia solar isolada da rede elétrica, né, que chega pela rua, né? Então, off-grid é a energia que ela só vai atender durante o dia, né? Ou se tiver uma bateria que é bem cara exatamente. ainda, mas hoje diminuindo. Fica inviável colocar um banco de baterias em casa. Então mas isso vai baixar. Isso como tudo. Já tem no break que aguenta, né? Que pelo menos algumas horas, né? Mas em fazendas, né? Por exemplo, a energia não chega. E se você está falando em criação de porcos ou de aves, né? Uma hora. Irrigação. Nós já fizemos muito de irrigação. E uma hora sem energia, o pessoal perde a produção do ano, né? Então existe essas possibilidades. Mas assim, e as coisas foram surgindo na minha vida e elas foram desafios, né? Que foram surgindo e voltando a Oasis. E o meu sonho sempre continuou. Um dia eu tenho que fazer o Roberto Carlos. Sim. Carlos. E quando você tem alguma coisa que você quer muito, você fica ligado em tudo. E eu acompanhava, não o Roberto, eu acompanhava o escritório do Roberto. E você acompanha o escritório, hoje eles têm várias fontes, como é que eu posso? Várias áreas de atuação, né? várias frentes, né? E um dia eu, acompanhando como sempre, vai se apresentar em Ribeirão Preto. Eu conhecia o diretor que estava fazendo o evento em Ribeirão. Uhum. Aí conversei com ele, ele falou: Jefferson, vem, não te prometo, mas vem. Se ele te receber, ele chama Radamés, se ele te receber, você bate um papo com ele, traz vídeo da sua casa, foto, quem você já fez, tudo, monta um projeto, já leva tudo, quantas cadeiras cabem, como não é, tamanho de palco. Isso é uma coisa assim que a gente tem e tem que respeitar. A altura do degrau das suas escadas. Porque ele tem um problema. Nós fizemos essa medição. Quando ele me recebeu, ele pegou e falou assim: mas quem que te deu essas dicas? Como é que você tá com esse negócio? Como é que eu vou dizer não para você? Uhum. Aí eu peguei e falei assim: o que você acha? Ele falou: não, tá certo. E surgiu-se o projeto de ter feito, acho que ele fez há alguns anos no ginásio. Acho que o meu evento acho que já tem 6 anos. No ginásio 15 foi... anos. O Milton Olaio, ele fez foi alguma no Milton coisa, Olaio. né? Eu não vou ter... eu acho que deve fazer mais ou 17? Menos esse tempo. Não, por aí. 13. Vamos lá. E aí ele pegou e falou: eu vou mandar um técnico para medir toda a parte de som, medir toda a parte que você tem, que você está me mostrando por foto. E se aprovar, nós vamos levar o evento para tua casa. Aí contei para ele a minha história e tal. Aí ele falou: eu vou fazer o possível para levar. E eles vieram, fizeram todas as medições e foi a maior satisfação da minha vida poder... Colocamos 3.600 cadeiras, né? Vendemos quase 95% dos ingressos
E eles vieram e fizeram o show do Roberto Carlos. E aí foi, Aí pronto, foi aquilo que você ápice. tinha como objetivo. Falei, eu só não vou fechar agora porque eu preciso sobreviver com esse investimento também. Mas nós chegamos no ápice que a gente queria. Desde atendimento. Eu imagino a satisfação, porque ele é o maior artista vivo do Brasil. Mas faltava mais uma coisa. Uma foto com ele. Com ele, com minha mãe, que meu pai já era falecido. Sim. E aí ele já sabia de toda a história, porque não era uma história de dinheiro, de investimento, era uma história de vida, de aquilo nasceu. Sim. Né, com esse propósito. Então aí ele me chamou no camarim, nós tiramos foto, contei para ele brevemente a história, né? E foi muito agradável. E ele é mesmo simpático do jeito que dizem, né? Porque o pessoal que o conheceu assim falou que ele é extremamente simples. O pessoal no entorno dele não é tanto, mas ele ele é um cara muito, não é acessível porque nem pode ser, né? Não, mas não deve pessoa ser, que né? você conversa, claro, você tem 5 minutos para conversar com ele, você não vai ficar 1 hora porque ele tem uma agenda, ele tem isso, mas é assim... E ele tem idade também. E é um compromisso de artista que chegou na casa às 4 da tarde, se recolheu no camarim, talvez tenha tomado banho, talvez jantou, o show começou às 9h30 da noite, aí terminou... E ele ficou lá desde as 4. Desde as 4, terminou por volta de não é algo incomum, comum, é incomum. Nunca aconteceu isso. O pessoal chega na hora do show, sobe no palco e vai embora. Adoro o Zé Ramalho, fiz o show do Zé Ramalho. 5 minutos antes ele chegou, ele afinou um instrumento que faltava, subiu no palco, fez o show maravilhoso e foi embora. Né? Foi o único que fez isso. O Roberto chegou por volta de 4h30 da tarde, com todo o staff dele, foi pro camarim, ficou, subiu 9h30 da noite pontualmente, fez o show, terminou por volta... Estava lá, você recebeu ele às 4h30 Não, eu não saí, eu tomei banho. Eu imagino a emoção a hora que ele chegou e ele lá na tua frente. Era eu agora me esqueço a marca, mas era um carro azul, que ele adora isso. Teve umas particularidades do meu camarim, que eu fiz ajustes, tirei uns sofás escuros, colocamos marrom, sofás claros, pintamos nada marrom, toda a parede, nada marrom, pintamos toda a parede de um azul bem clarinho para ele, né? Algumas coisas de taça, talheres, algumas coisas, mas foi muito bacana, foi muito legal, uma história boa, bonita, e ele, depois que acabou o show, ele foi para o camarim, aí ele ficou um certo tempo no camarim, recebeu algumas pessoas, e depois, isso foi uma particularidade também, ele fica até todas as pessoas irem embora, ele fica no camarim, ele saiu da Oasis por volta de 2h. Ele não foi embora, ele ficou ali, acho que no momento dele, de descanso, de alguma reflexão, e depois ele foi pro hotel. Para quem mexe com entretenimento, algo emocionante. Muito incomum. Muito incomum mesmo. E aí ficou-se essa história, e a gente foi, e acho que isso também me dá força para saber que a Oasis é um projeto que deu certo, é um projeto que ele é diferente, ele é um projeto que, assim, ele tem um ar-condicionado central para atender até 5.000 pessoas, e aí a gente tem a certeza que fez o bem para São Carlos. Sim, e vamos agora sair do show. Agora você pegou aquela área lá e deu mais uma inovada e transformou num espaço de esportes, né? Na Arena 241. Quem me conhece fala, o Jefferson é meio maluco. Ele, quando ele vai entrar em alguma coisa, ele quer fazer o que realmente tem em grandes cidades para que a gente possa se transformar numa referência. E foi a mesma história da casa de shows. Nós vimos que São Carlos tem algumas arenas, mas que nenhuma das arenas tem a parte de entretenimento, um restaurante, algo diferente. Eu acho que cada um tem que respeitar a sua limitação, e eu respeito, mas quando nós fizemos, nós tínhamos o espaço. Então, por que não montar dentro de uma arena um espaço kids? Então, hoje eu tenho um espaço kids. Então, não, vamos lá, vamos começar. Arena 241, quadras de areia, né? A febre do beach tênis, do vôlei de praia, do beach soccer, tudo isso concentrado, são 9 quadras, 9 né? 9 quadras. E
E dentro disso você agregou, trouxe, né? Para a pessoa passar um tempo lá e não só ir lá jogar, Certo. pegar, levar a sua própria água e depois ir embora, né? Perfeito. Eu não queria montar um espaço que a pessoa ela pudesse praticar o esporte e depois ela tivesse que bater a areia, né, rapidinho e vamos embora. Eu queria segurar essa pessoa e oferecer um diferencial para ele de atendimento, conforto, tudo. Então, de novo, a mesma história, não é repetição, mas vamos buscar arenas no Brasil. E aí começamos a visitar arenas. Fomos em Vinhedo, tem uma arena muito bacana. Do lado, perto de Campinas, também tem uma outra arena que é do Deco, o jogador de futebol. Fomos em Ribeirão Preto, conheci o Raimar, o irmão do Sócrates, Sim. que tem uma arena chamada Kauai, maravilhosa arena. Então nós começamos, fui em Araraquara, nós começamos a entender o que tinha no nosso entorno. E aí nós vimos que todas as arenas eram lindas, bonitas, com um atrativo, mas ninguém se atentou ao cuidado que eu queria, que era o cuidado da areia. Todas essas arenas, assim que a gente acabou indo visitar, elas tinham um formato de negócio e aquele negócio funcionava, mas a areia, que é o sentido do beach tênis, as pessoas não tinham investido naquele produto, no material, né? E pesquisando, conversando, vendo uma reportagem no Fantástico, alguns meses antes de nós criarmos realmente o projeto, apareceu a Jundu, a mineradora, como sendo a melhor areia para beach tênis do Brasil. Aí fomos, conversamos através de amigos, de contato, né? E chegamos à direção e à presidência da Jundu. Uhum. E aí eu disse, eu tenho esse espaço, comporta isso, eu quero investir aqui. O que você acha? Aí eles entraram com a gente nessa parceria. A Jundu, para quem não sabe, é uma mineradora de escalvado, perfeito, né? Eles mexem ladinho. com pedras e areias para fundição, areias especiais, né? Perfeito. Não é aquela areia de construção, que é o que acaba sendo utilizado em quadras. Exatamente, né? Uma areia grossa, né? E para quem pratica esporte de areia, né? Seja qualquer esporte dá para você jogar na areia, tirando natação, né? Esportes com bola, digamos assim. Aquilo queima. Aquilo raspa o seu corpo. Machuca. Quando você cai. Dependendo da gramatura dela, ela machuca muito a panturrilha, ela machuca muito as coxas. Existem torções de joelho e tornozelo. Exato. Então, é algo que... E o pessoal, o que fazia? Montava uma caixa de areia ali e jogava areia de construção, a mesma que usa para fazer massa ali, né? E a Jundu tinha esse material... Ela tem um projeto chamado Super Quadra. Uhum. Então, quando você procura a Jundu, ele diz assim, a minha areia é a melhor do Brasil. Só que você não vai jogar a minha areia, desculpa jogar o termo, ou colocar a minha areia em qualquer lugar. Em cima da terra. Não, você vai fazer aquilo que eu quero. Você quer comprar a minha areia? Então, eu vou te orientar, o meu engenheiro, o meu agrimensor que vai vir medir, ele vai fazer. Isso, drenagem. Tudo. Então, isso tem um custo. Uhum. Você quer realmente a minha areia? Não, eu quero a sua areia. Então, você tem que entrar no meu projeto. O meu projeto se chama Super Quadra. Eu vou te fazer o projeto de drenagem, eu vou fazer o estudo do teu solo, eu vou dizer qual a brita que você tem que pôr, qual o pedregulho, qual o tamanho. Por exemplo, vamos comprar... Porque são camadas, né? Você tem que colocar brita, pedregulho... E a manta para que a areia não misture com o pedregulho. Né? Então, é isso. Você quer isso. Você sabe onde você está entrando? Eu sei, eu quero isso. Então, tá bom. Então, você vem comigo e aí eu vou te dar o direito de usar o meu nome, Super Quadra Jundu. Então, é uma marca registrada, não é? Quando você entra na Arena 241 hoje, você vai olhar nas redes, tá escrito Super Quadra Arena Jundu. Super Quadra Arena Jundu. Ele pede isso e a gente fica feliz porque é um produto diferenciado. Então, se alguém pegar,
sempre eu digo, respeitando todos os concorrentes, respeitando todas as arenas. Quem fez a sua arena? Quem fez minha arena é uma empresa especializada em arenas. Sim, e existe espaço para todo mundo, Sim, existe, claro, né? claro. Mas você conseguir um diferencial no mercado não é tão simples assim quanto pode parecer, né? Então exige um investimento, existe uma inteligência de mercado. E ali, especificamente, você agregou outras marcas além da Jundu, né? Sim, uma delas sim. a Mormaii, que é uma marca a de marca de surf, mas Essa- que acabou se expandindo para tudo quanto é esporte. Né? Eu uso muito a palavra sorte, você já deve ter percebido. Novamente, visitando uma arena, que é a Arena do Deco, jogador de futebol profissional, que hoje já parou, que jogou na seleção portuguesa. Sim. Ele montou uma grande arena em perto de Vinhedo, ali, Campinas. E eu fui conhecer. No que eu fui conhecer, a irmã dele estava lá e passamos umas 3 horas tomando café, batendo papo. E ela me disse: seu projeto é muito legal. Eu vou te indicar um diretor da Mormaii e você vai conversar. E eu tenho certeza que ele vai levar uma loja Mormaii para você dentro da sua arena. E foi o que aconteceu. E aí nós criamos essa estrutura de loja, né? Esse conceito de... algumas pessoas podem não ter ido, mas quem já foi à Disney, eu tinha ido à Disney, nós criamos o conceito. Quando você termina um brinquedo, você termina ele dentro da loja. Então, hoje, você só entra na arena se você passar dentro da loja e você só sai da arena se você passar dentro da loja. Então, nós criamos esse conceito de mostrar para as pessoas aquilo que a gente tem. Sim. Né? E você já está ali atendendo demandas, né? Porque perfeito. quem vai ali, às vezes precisa de óculos de sol, de uma tornozeleira, uma bola. Um protetor solar. Às vezes as pessoas esquecem um protetor solar. Nossa, né? O que mais se esquece é protetor solar. Para quem pratica esporte. Nós temos uma parte de aluguel da própria raquete. Então, parei aqui, vim ver meu amigo e quero brincar, então pode alugar. E você falou, até empolgou falar do Espaço Kids, né? Sim. Porque é uma demanda grande. Perfeito. Porque muitas pessoas, às vezes, desistem porque não tem com quem deixar o filho. Exatamente. E, às vezes, o filho fica ali do lado, enchendo o saco, né? O pai, não sei o quê, desconcentra e a pessoa acaba desistindo. Nós criamos esse Espaço Kids, que é uma área voltada 100%, né? Para essas crianças menores até 6, 8 anos, que é a etapa da criança que ela dá um pouco mais de trabalho, né? Que o pai tem que ter uma atenção. E o beach tênis, ele agrega a família. Então, é um esporte familiar, né? Joga o marido, que é nível B, joga a esposa, que é nível A, e isso vai agregando e eles querem participar. E os filhos, eles têm a comodidade de uma que a gente está gravando aqui dentro da CISC, né? Então, às vezes tem alguns barulhos do trem, alguma coisa assim, mas é normal. E aí foi essa situação que nós criamos essa área Kids para as crianças, onde ela está sendo muito bem aceita. As mães, elas vêm nos procurar. Que legal, tem onde deixar meu filho fica aqui, brinca. Às vezes as crianças entram também dentro da quadra, porque aí nós acabamos personalizando. Esporte, né? Então tem um guarda-sol, tem uma cadeira de praia, aí o filho fica ali do lado, tem um apoio para você pôr uma garrafinha de água, enfim, nós acabamos personalizando aquilo e as pessoas estão identificando como uma alternativa de lazer. E aí você pega tanto pessoal de dia, vai lá e à noite ele vai no Oasis, ele acaba também ficando no nosso restaurante, né? Que o nosso restaurante, o nome é Hangar, onde nós tivemos uma oportunidade de adquirir uma aeronave da Pantanal, lá na ATAM, que a ATAM às vezes faz esse processo de venda, e aí criou-se o projeto. O Hangar, ele ia ser um bar de apoio aos eventos da Oasis. Ele ia ser um bar onde você tem um evento e você abre esse bar 4, 5, 6 horas da tarde, vai e depois agrega essas pessoas ao evento da Oasis. Mas surgiu a alternativa das quadras, né, da arena, então agora ele é o apoio da arena.
Queira ou não, você acabou criando um clube ali que a pessoa pode ficar o dia inteiro ali, né? Sim, sim, Voltar sim. para casa, tomar banho e ainda ter um show à noite, Nós como um criamos, clube faria no passado, né? nós criamos vestiários Uhum, onde qualquer pessoa que tenha uma exigência maior tem condição de tomar banho. uhum. Nós criamos vestiários com duchas excelentes. Nós temos armário. No banheiro feminino nós temos secador de cabelo. Nós cuidamos com carinho Guarda-volume. para a pessoa falar: eu posso ir e eu vou me sentir bem. Nós temos uma sanitarista a partir das 16 horas, quando começa, ela é específica para tomar conta do banheiro, porque é o lugar fundamental. As pessoas elas têm certo preconceito. Olha, eu vou ao banheiro, ele está limpo, ele está higienizado, Não usam, eu posso né? usar. Você Não pode usam, usar, né? né? Então nós criamos essa estrutura, ficou uma coisa bacana. São detalhes que a gente pensa e acaba executando para que a pessoa possa se sentir bem. Então nós compramos cadeiras confortáveis, nós compramos material de piscina, aquelas chairs, para quê? Para dar um conforto, poltronas, porque às vezes você vai, mas seu pai é um pouco mais velho, ele precisa de um outro conforto, ele não consegue mais ficar naquela cadeira de madeira de bar, né? Uhum. O chamada mesinha de boteco. Ele precisa de um outro conforto. Então nós pensamos nisso e acabamos executando um projeto, né, dessa forma. E o avião, como tinha um avião, eu acabei criando um projeto decorativo. Então, dentro do avião, hoje ele é uma lanchonete. Então, às vezes, as crianças sentam lá dentro, pai, manda fazer um hambúrguer, uma batata frita, manda servir na poltrona do Bruno e Marrone. Por quê? Porque todos os vidros que seriam, né, as janelinhas, nós colocamos uma cara de um artista. Então ele está sentado lá, ele fala para o garçom: eu estou na mesinha do Roberto Carlos, eu estou na mesinha do Luan Santana. Então aquilo foi um atrativo também para que a criança E um fique diferencial, ali, né? ela Sim. fique ali meia hora, 40 minutos, e ela deixe o pai usufruir, tomar um chopp, pedir uma porção. Enfim, nós criamos essa fase também de entretenimento para a criança. Sensacional, sensacional. Jefferson, é um prazer receber aqui você e ouvir essa trajetória de sucesso. Você diz que é sorte, mas eu não digo que é sorte. Você viu a oportunidade, foi lá e enxergou a possibilidade de executá-la, né? Isso vai bem além da sorte, né? E eu te agradeço por vir aqui, por comungar isso com a gente e servir de inspiração para outros empreendedores que queiram, né, trabalhar. Eu acho que eu só tenho a agradecer, e assim, eu tenho a agradecer a tudo que aconteceu na minha vida também, porque eu gosto de usar a palavra sorte, porque a competência, ela anda ali perto, uma da outra, mas a gente só tem que acreditar. Então, meu pai foi um motorista de caminhão, que se aposentou como motorista de caminhão, mas ele dizia que os filhos teriam que buscar os desafios, porque ele não pôde ter para ele, mas ele pôde oferecer uma alternativa para os filhos. Então, minha mãe é uma dona de casa que fazia comidas para fora, aquela bala de coco, as batatinhas em molho que existiam muito antigamente em casamento, conserva, a né? tal da maionese, o bolo. Então, sempre eu tive em casa, assim, tudo que você tem aqui é o que a gente pode te dar aqui, mas o que a gente tem que te dar é a coragem e o desafio de buscar. E agradeço bastante à minha esposa, que sempre me acreditou. Foi parceiro. Porque você tem um recurso, aí você investe numa área parada, mas era uma alternativa. Hoje minha área, ela tem 460 metros de frente de Washington Luiz. Então, eu não sei o que eu investi lá atrás e o que reflete hoje, mas era uma alternativa. A Oasis é uma casa que, assim, não existe artista. Na verdade, existe 2 artistas que eu ainda não consegui fazer, que é o Fernando Sorocaba e a Paula Fernandes, do meio nosso. O resto, todos os artistas já vieram 1, 2, 3 vezes até a Oasis. Já fizemos shows internacionais, né? Então, ela me deu a chance de olhar para frente e falar: você pode.
E a minha empresa de engenharia, claro que é a minha base total. Hoje nós somos em 12 pessoas, 8 pessoas voltadas 100% à área de automação. São outros engenheiros que me ajudam também, né? Que a gente sempre tem que valorizar quem está atrás, né? Mas eu valorizo muito e desses 12, nós tivemos, acho que, 2 ou 3 funcionários que saíram e ficaram por outras alternativas. Então, eu tenho funcionário de 15 anos, de 16 anos, de 12 anos de casa. Retenção, né? Porque eu acho que a gente tenta fazer o bem também. E eles me enxergam como uma pessoa que está junto deles. E foi isso. Aí surgiu a alternativa da engenharia fotovoltaica e agora esse grande desafio que é a Arena. E, assim, uma coisa muito bacana, por exemplo, nós temos aqui muitos professores de beach tennis. E eu respeito a todos e eu quero que todos trabalhem com a gente. Mas professor que é pró, que a gente chama, que é o cara que joga o BT 100, BT 200, nós não tínhamos. Hoje, a Arena, essa semana eu contratei um professor de São Paulo que está mudando para São Carlos. Ele é um professor que joga já torneios internacionais. Ele é um menino de 19 para 20 anos, chama João Pedro Shed. Hoje, o dia que nós estamos gravando, ele está jogando o BT 200. Agora me fugiu o nome da cidade, mas ele está jogando um BT 200. Então, ele vem para poder capacitar os jogadores, as pessoas que querem treinar na Arena. Então, a Arena também, dentro da minha perspectiva, ela é algo que ela quer buscar a inovação. E além? Por que eu não posso ter? Araraquara tem um professor profissional que joga, que treina, que mora em Araraquara. Ribeirão Preto tem vários. Por que não Rio aqui, Claro né? tem. Por que eu não posso ter? Quanto custa isso? Custa a coragem de um investimento. Então, traz um jogador... Quanto isso vai trazer de retorno, né? Quanto vai agregar ao teu aquele espaço, que né? já joga um nível. Sim. E fala assim, nossa, hoje eu vou treinar com um jogador profissional. Hoje eu vou treinar com uma pessoa que foi jogar o BT 200, que agora me fugiu o nome da cidade. Então, esse é o fator que eu acho que é o meu diferencial. Então, vamos fazer bem feito e diferente. Enxergar além, né? Isso. Jefferson, muito obrigado. Obrigado que a vocês. agradece pela sua disponibilidade. A gente sabe que Feliz. com esse monte de coisa que você faz aqui, a tua agenda não deve ser fácil, Sim. você deve ter pouco Mas tempo. eu adoro acordar cedo. E adoro dormir tarde também. Então, Meu Deus. É meio caminho andado. Muito obrigado pelo seu tempo Obrigado aqui a de estar vocês. aqui com a gente. Foi um grande prazer. Esse foi o Momento Assis com o Jefferson Lopes. Não só do Oasis, mas de vários outros empreendimentos, Arena 241, a Fox. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado a vocês.